Olá, moçada, tudo bom? Eu sou o professor Paulo Sérgio e nossa videoaula de hoje, o tema será expansionismo marítimo. Pessoal, a primeira coisa que você tem que entender é que o expansionismo marítimo, ele é um fenômeno que acontece dentro de um determinado contexto. Então, o que você tem que saber? Vamos marcar geograficamente. O expansionismo marítimo, ele acontece a partir da Europa. Ele acontece entre o século XV, XVI e vai até o século XVIII. Outra coisa que é fundamental, ele está acontecendo enquanto contexto dentro do absolutismo e do mercantilismo. Muito bem, isso entendido, é preciso ter uma outra percepção. Expansionismo marítimo. O que está expandindo? Expansão é aumento. O que está sendo expandido? O que está expandindo, o que está aumentando, é exatamente a percepção, o conhecimento que o homem europeu tem do tamanho do mundo, da dimensão do mundo. Para um europeu até o século XV, o que era o mundo? O mundo se restringia à Europa, a parte da África. Eles achavam que a África era uma ilha pequena. Então eu tenho Europa, África com uma visão muito limitada, um conhecimento muito limitado, e além de Europa e essa visão limitada da África, uma parte da Ásia. Então, olha só, para eles o mundo se restringia a 3 continentes e sem ter a ideia de fato do real tamanho desses continentes. Para eles, do ponto de vista, não é, do lado da América, não existia nada. Então, gente, o que é o expansionismo marítimo? O expansionismo marítimo, ele foi um fenômeno, ele foi um movimento que lá a partir do século XV, no século XVI, os europeus descobrem que o mundo era muito maior do que eles imaginavam. E quem vai dominar o mundo nesse momento são os portugueses e os espanhóis. Eles é que vão dominar durante séculos o comércio marítimo. Muito bem. O que nós precisamos perceber também, gente, é o que levou as pessoas a fazerem esse expansionismo marítimo. Eu vou te mostrar uma animação feita aqui nos nossos estúdios, principalmente aqui pelo nosso colega, pelo Thiago, e você vai poder observar que nesse momento, tá vendo ali a caravela? Ela está indo pelo mar Mediterrâneo. Viu? A caravela ela está indo pelo mar Mediterrâneo, que é aquele mar interior ali da Europa, e a caravela chegou onde? Ela chegou nas Índias. Ela foi buscar nas Índias o quê? Ela foi buscar especiarias. O que são especiarias? Principalmente tempero, não apenas perfumes, joias, tecidos. São coisas exóticas, coisas que só existiam lá no Oriente. Beleza, então como é que era a viagem? Você marcou ali pela parte ali verdinha lá, olha só, então eles saíam de Portugal, não é? Eles saíam da Europa, iam pelo Mediterrâneo e lá no Mediterrâneo eles buscavam as especiarias. Mais tarde eles vão fazer o quê? Olha só o nosso querido Vasco da Gama saindo o Bartolomeu Dias, perdão, ele sai e ele consegue fazer uma coisa inédita. Ele consegue passar da África do Sul, ali embaixo da África, e ele consegue passar do Cabo das Tormentas. Onde que o Vasco da Gama, o Bartolomeu Dias, que insistência, onde que o Bartolomeu Dias queria chegar? O Bartolomeu Dias queria chegar lá em Calicut, ele queria chegar lá na Índia. Mas era difícil fazer essa viagem. O importante da viagem do Bartolomeu Dias é que o Bartolomeu Dias ele vai conseguir ser a primeira pessoa a ter a noção do tamanho da África. Então os portugueses descobriram que a África não era uma ilha, a África era um continente muito maior do que eles imaginavam. Posteriormente, o Vasco da Gama vai ser o primeiro europeu a conseguir dar uma volta completa no continente africano e finalmente chegar nas Índias. No ano de 1500, quem nós temos? Pedro Álvares Cabral. Oi, Cabral está querendo ir para a Índia. Ele errou o caminho e acabou chegando e descobrindo o Brasil. Uma vez percebido o erro, travando relações, conhecimentos com o Brasil, pau-brasil, os índios, etc., Cabral vai fazer a segunda parte da sua viagem. Ele parte em direção ao Cabo da Boa Esperança e chega até as Índias, e com isso nós vamos ter então essa ideia. Olha só, expansionismo marítimo. O que está expandindo? O europeu agora sabe que existe o continente americano, o continente africano, o continente europeu, não é? E aí
ele vai tendo essa real dimensão do mundo. O mundo para o europeu expandiu.